Vou pôr essa aulita para gravar. E, jovens, eu preciso começar essa aula comentando com vocês que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de quarta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda química, jovenzinhos, nossa linda química. E, jovenzinhos, na aula de hoje nós vamos continuar falando de química orgânica. Na verdade, não só na aula de hoje, até o fim da disciplina de química nós vamos falar de química orgânica, jovenzinhos. Mas hoje nós encerramos uma parte introdutória de entender o que é a química orgânica e a gente vai começar a estudar as funções orgânicas, tá bom? Aí, na sequência, a gente vai ver onde que a química orgânica aparece no nosso dia a dia, em algumas coisas aí também, tá bom? Então, convido os senhores a abrirem os livros na página 238. Na semana passada tinha ficado de tarefa para vocês a resolução de alguns exercícios. São esses exercícios que nós vamos discutir agora. Vamos lá? Página 238. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Ok. Ok. Isso aqui. Compartilhar. Aí, chofinhos. Aí. Vamos lá? Jovens, as questões eu achei que estavam bem tranquilas aí, beleza? Acho que vocês conseguiram fazer com facilidade. Mas vamos fazer essa correção aí. Página 238, primeiro. Então, o exercício 1 dizia o seguinte, ó. Como Torben Olof Bergman definiu os compostos químicos? Isso é moleza, né? Ele dava duas definições. Eles poderiam ser compostos que são orgânicos ou inorgânicos. Essa era a divisão que ele colocava para os elementos, para as substâncias, para os compostos químicos. Então, vou colocar assim. Como que ele definia? Orgânicos e inorgânicos. Aí a segunda. Segundo Torbe, onde os compostos poderiam ser encontrados? Bom, são dois tipos, orgânicos e inorgânicos, que ele definia. Para ele, os compostos orgânicos... Os compostos orgânicos, eles poderiam ser encontrados nos seres vivos. Seres vivos. E os inorgânicos, eles poderiam ser encontrados em minerais. Então, era isso que o fulaninho ali acreditava, tá bom? Por que ele acreditava nisso? Porque ele percebeu um certo padrão e ele foi construindo as suas definições a partir desse padrão, tá bom? Porém, depois a gente viu que deu ruim, né? Que existem compostos orgânicos que não são feitos pelos seres vivos e vice-versa. Aí tem a questão invertida, jovenzinhos, que era para você construir um enunciado para a resposta, que era essa aqui, ó. A química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do carbono. Aí cada um pode fazer uma pergunta diferente, mas a mais singela, acho que a mais simples que a gente poderia fazer aqui é o que estuda a química orgânica, né? O que estuda a química orgânica? Química orgânica. Aí. Moleza, né?
Sossegado, sossegado. E por último, o exercício 3 também. Não vou colocar 3 aqui, ó. Vou fazer assim. Eu vou colocar id invertida, tá bom? Aí aqui eu coloco 3. O 3 diz o seguinte, o 3 está na página 240 agora, tá bom? Página 240, tá bom? Diz assim, ó, observe os compostos a seguir e classifique-os de acordo com os 4 critérios estudados. Justifique sua resposta. Eu vou pegar uma nova lousa, jovens, eu quero fazer o desenho da cadeia, que vai ficar tudo espremidinho. Não gosto de fazer com ele espremidinho. Então, vou dar 2 segundos para quem está acabando de anotar, ou para alguém que queira bater um print. Alguém que queira tirar um print da tela, e aí eu vou pegar uma nova lousa, jovenzinhos. 3, 2, 1, e é agora. Minha caneta some, tem horas. Então, eu vou pôr o número da página aqui, ó. Química orgânica é bonitinha, né? Montar as cadeias e tal. Então, vamos lá. No A é essa cadeia que nós temos aí. Aí nós temos que classificá-la, jovenzinhos, se ela é aberta ou fechada, normal ou ramificada, saturada ou insaturada, homogênea ou heterogênea, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, ela é uma cadeia aberta ou fechada? Aberta, né? Ela não está formando ciclo, então ela é uma cadeia aberta, porque não tem ciclo. Normal, ela não é ramificada, eu consigo fazer aqui um caminho inteiro sem ter ramos saindo carbono. Então ela é normal, não é ramificada. Aí a próxima classificação é se ela é saturada ou insaturada. Jovens, aqui entre carbonos, ó, nós só temos ligações simples. Eu tenho uma dupla aqui, mas é entre carbono e oxigênio. Mas se ela é saturada ou insaturada, é apenas ligação entre carbonos, tá bom? Então, como só tem ligação simples entre carbonos, saturada é essa cadeia. E por último, nós temos que falar se ela é uma cadeia homogênea ou heterogênea. Jovens, para ser uma cadeia homogênea, eu não posso ter outro elemento entre carbonos. E aqui eu tenho ó, um carbono, daí vem um oxigênio, e daí vem um carbono. Então, no meio dos carbonos, eu tenho um elemento diferente. Portanto, ela é uma cadeia heterogênea. Vamos confirmar lá. Aberta, normal, saturada e heterogênea. É isso aí. De boinhas? Qualquer zica aí, mandem no chat, jovenzinhos, que eu vou respondendo. Enquanto isso, eu vou construindo a cadeia do B. Isso aí. Tá ali a B. Então, vamos lá. A B, jovens, ela é uma cadeia aberta ou fechada? Isso aqui ficou bem fácil de ver, né? É uma cadeia aberta. Perdão. É uma cadeia fechada, né? Ela forma um ciclo nesse sistema. Então, uma cadeia fechada. E ela é uma cadeia normal ou ramificada? Normal, né? Ela não é ramificada, não tem 3 pontas nesse sistema, é uma cadeia normal.
E ela é saturada, porque entre carbonos, ó, eu só tenho ligações simples. E ela é homogênea, porque eu só tenho carbono ligado com carbono. Eu não tenho no meio dos carbonos um elemento diferente como eu tinha na anterior. Então, ela é homogênea. E a letra C? Então, essa é a cadeia da letra C. Jovens, ela é uma cadeia aberta, né? Olhando aqui, você já vê que não tem nenhum ciclo. Então, ela é aberta. E ela é ramificada, porque ela tem várias pontas, né? Se, por exemplo, eu escolher essa cadeia aqui para ser a cadeia principal, ó, ela tem 3 ramos saindo dela. Ou eu posso pensar que ela tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontas. Então, ela é uma cadeia ramificada. Mas, apesar de ser ramificada, só tem ligação simples entre os carbonos. Então, ela é uma cadeia saturada. E nós não temos outro elemento entre os carbonos além do próprio carbono. O hidrogênio pode aparecer, hidrogênio não conta. Então, só tem carbono e hidrogênio. Então, ela é uma cadeia homogênea. Legal, né? Suavinho, bonitinho. Fechou? Então, matamos aí os exercícios que nós tínhamos deixado de tarefa, galerinha. Agora a gente vai começar a falar de hidrocarbonetos, de funções orgânicas. Até aqui, querem questionar, perguntar? Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa no chat aqui. Tá suave? Tudo certo, prof. Show de bola. Então, vou dar 2 segundos para quem está terminando de anotar aí. Pode anotar ou fazer o seu print da tela. E a gente vai começar a falar de funções orgânicas. Acho que foi, né? Acho que deu. Vamos lá. Arquivo novo. Galerinha, então a gente vai começar a falar de funções orgânicas. Quando nós estudamos química inorgânica, nós vimos que existiam 4 funções, certo? Quais eram as 4 funções, vocês lembram? Eram os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Então, nós tínhamos 4 funções inorgânicas. Nas funções orgânicas, a gente tem uma variedade muito maior, jovens, de funções, tá bom? Mas nós não vamos ver todas as funções orgânicas agora. Nós vamos ver algumas, as principais, tá bom? Então, hoje, aqui nessa aula, eu vou conversar com vocês sobre os hidrocarbonetos. A gente vai ver uma base que vai ser usada em outras funções também. Na aula seguinte, nós vamos tratar dos álcoois, cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos, essas 5, mas existem outras. Existem éter, éster, amina, amida. Essas são as que eu lembro, jovens, mas pode ser que tenha algumas mais ainda. Então, são várias funções orgânicas. Nós vamos ver as principais, jovenzinhos, em termos de aplicação do nosso cotidiano. Álcool. Álcool está presente em muita coisa que a gente faz no nosso dia a dia. Cetona, também. Aldeídos, a gente não sabe nem direito o que são os aldeídos, a gente vai entender melhor
a partir do estudo. E os ácidos carboxílicos, que também são chamados de ácidos graxos, que estão associados a gorduras, por exemplo. Então, são as funções que nós vamos estudar esse ano, são as funções que, de alguma forma, no próximo capítulo, nós vamos ver algumas aplicações no nosso cotidiano aí, tá bom? Então, vamos lá. Galera, eu vou começar a falar com vocês, então, sobre os hidrocarbonetos. Jovens, quando a gente vai falar de funções, lembram quando a gente falava de sais, óxidos, ácidos e bases, que tinha uma regrinha de nomenclatura? Aqui para as funções orgânicas também vai ter. E essa regrinha, ela é ditada, organizada, vamos dizer assim, pela IUPAC. O que é a IUPAC? É a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Então, é ela que formalizou as regras para nós darmos nomes às funções orgânicas. Como eu posso ter cadeias orgânicas que são imensas, jovens? A variedade de nomes que a gente poderia acabar dando se torna muito grande. Então, a IUPAC foi colocando algumas regras para poder padronizar esses nomes, de forma que se eu for dar o nome e você for dar o nome para uma substância muito grande, os dois acabem dando o mesmo nome. Já pensou, eu dou um nome, você dá outro nome, parece que são substâncias diferentes, mas no fundo é a mesma substância. Então existem algumas regrinhas para a gente seguir por isso, tá bom? Então primeiro vamos entender o que é um hidrocarboneto. Jovens, hidrocarboneto é uma função orgânica que tem na sua cadeia principal apenas carbono e hidrogênio. Isso vai ser um hidrocarboneto, tá bom? Então, vamos colocar aqui, eu vou pôr 2 pontinhos. Carbono e hidrogênio. Beleza? E aí, como é que eu faço para poder dar nome para esses hidrocarbonetos? A primeira coisa que eu preciso fazer é contar quantos carbonos tem na cadeia principal. Então, eu vou olhar para a cadeia principal. Quem que vai ser a minha cadeia principal? É aquela que contempla o maior número de carbonos. Então, você vai fazer como se fosse um risquinho, você vai grifando os carbonos. Na aula passada, eu fiz um exemplo com vocês de como escolher a cadeia principal. É aquela que contempla o maior número de carbonos. E você vai contar esses carbonos. Tem quantos? Tem 1, 2, 3, 15, 20, 40. E é a partir dessa quantidade de carbonos que nós vamos dar o nome. Pode ter cadeia carbônica com mais de 100 carbonos? Pode. Mas nós não vamos trabalhar, jovens, por enquanto, com esses tipos de hidrocarbonetos. Nós vamos trabalhar com aqueles que são de cadeias carbônicas menores. Aqueles que têm menos carbonos. Tá bom? Então, se vocês olharem aí na página 241 do livro de vocês, nós temos uma regrinha, jovenzinhos, para a nomenclatura. Qual que é essa regra? Você vai ter um prefixo mais um intermediário. É bem fácil, ó. Prefixo mais um intermediário. Fiz trocado, hein? Mais o O. Então, o hidrocarboneto sempre vai acabar com o nome O, tá bom? O que é o prefixo? Você vai contar quantos carbonos tem na cadeia principal. E o prefixo vai estar associado a esse número de carbonos. Então, olhem na tabelinha que tem ali na sequência. Se você tiver um carbono na cadeia principal, o prefixo é met. Se você tiver 2 carbonos, o prefixo é et. 3 carbonos, o prefixo é prop. 4 carbonos, o prefixo é but. 5 carbonos, o prefixo é pent. Met, et, prop, but. Tá bom? Na sequência, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Tem o hex, hept, oct, nonec, dec, undec e assim vai. Mas nós vamos ficar até aqui, nesses
até 5 carbonos na cadeia principal. Ali ele vai até o 10, ó, oct, none e dec, tá bom? Mas os principais que vão acabar aparecendo para nós aí é até o 5, beleza? O que é o intermediário? O intermediário, jovens, você vai ter que olhar para a cadeia principal e ver se tem ligações duplas e triplas. Se só tiver ligações simples, a gente usa o intermediário AN. Se tiver ligações duplas, nós usamos o intermediário EN. E se tiver ligação tripla, nós usamos o intermediário IN. Então, eu posso ter, por exemplo, metano, meteno e o metino. Por quê? AN, EN, IN. Tá bom? Como no caso de um carbono, você não vai ter como ter ligação com outro carbono dupla, porque só tem um, então vai acabar sendo só o metano mesmo. Mas quando você passa a ter mais de 2 carbonos, aí você pode ter essa possibilidade de dupla ou tripla ligação entre eles. Beleza? Vamos fazer um exemplo juntos? Vou fazer aqui com vocês alguns exemplos. Ó. Olha só, temos aí 3 cadeias carbônicas de hidrocarbonetos para que a gente possa dar nome. Vou dar 30 segundos para vocês tentarem montar o nome desses compostos aí, desses hidrocarbonetos, ver se vocês conseguem, ver como é que fica, e a gente vai fazer junto, beleza? Daqui 1 minuto, 8h52. Quando for 8h53, eu chamo vocês de volta. E aí, jovenzinhos, vamos ver?
Eu pus mais um depois aqui, ó. Fiz um quarto elemento ali, ó. Vamos ver aqui. Ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos, but. Só tenho ligação simples, então o intermediário é AN. Só tenho carbono e hidrogênio, hidrocarboneto, O. Então o primeiro é o butano. Butano, inclusive tem um gás de cozinha que é o butano. Beleza. Olha só, aqui eu tenho 2 carbonos, então é ET. Tem uma ligação dupla, então é o EN. E só tem carbono e hidrogênio, é o O. Eteno. Eteno. Aqui eu tenho 3 carbonos, ó. 3 carbonos é prop. Tem uma ligação tripa. Tem uma ligação tripla que é IN. Então, propin. E como é só carbono e hidrogênio, é O. Então, é o propino, jovenzinhos, é o propino. E o quarto elemento que eu fiz ali embaixo, ó, só tem um carbono, então é MET. E como não tem como ele ligar ele com outro carbono, fica o mais simples, ano, metano. Metano também é um gás aí de cozinha, gás metano. Tem algumas pessoas que eliminam esse gás aí também. Que faz. Legal. Vamos fazer uma diferente aqui agora. Se quiserem dar um print na tela, manda ver, porque eu vou pegar uma nova lousa, fazer uma cadeia bem monstruosa agora. Monstruosa, eu quero dizer grande. Um número mais significativo de carbonitos. Foi. Não. Ó, vamos fazer essa cadeia carbônica aqui, ó. Olha só, jovens, essa cadeia aqui, ela tem uma ramificação porque tem 3 pontas e tem uma ligação dupla aqui. Como é que eu vou fazer agora? A gente vai sempre seguir a regra, jovens, de escolher a cadeia carbônica e aí dar números para os carbonos. Então, eu vou selecionar minha cadeia carbônica aqui, ó. Minha cadeia carbônica principal é essa que eu estou pintando de verdinho. Tá bom? E agora eu vou dar nome para os carbonos. Ó, eu posso chamar esse aqui de 1, 2, 3, 4, 5. Ou eu posso chamar esse aqui de 1, 2, 3, 4, 5. Você tem que escolher a sequência que a ramificação e a insaturação estejam no número menor de carbonos, ou no carbono que tem como nome o menor número. Se eu escolher a de baixo, a ramificação está no carbono 2 e a insaturação no carbono 3. Se eu escolher a de cima, a insaturação está no carbono 2, mas a ramificação está lá no carbono 4, fica num carbono de número muito alto. Então a gente despreza essa ramificação, essa nomenclatura superior e fica com a inferior, porque aqui eu fico com o número menor do carbono, o número 2 e o número 3. Tá bom? Então a gente sempre escolhe aqueles carbonos que tem como nome
o menor número para fazer a cadeia principal. Então, você começa dando o nome da ramificação. Se eu tenho um carbono, é match. Então, no carbono 2, eu coloco o número do carbono que está a ramificação, tracinho. Quantos carbonos saem dessa ramificação? Sai 1. Então, é match. 2 match. E aí, quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é o pente. 2 match, pente. Aí, aqui, ó, eu tenho uma ligação dupla no carbono 3. Então, eu coloco ó, no carbono 3, N, O, porque é tudo carbono e hidrogênio. Ficou meio confuso, né? Então, vamos de novo. Ó, primeiro você coloca a ramificação. Ramificação. Depois vem a sequência prefixo, intermediário e o O. Prefixo pente, porque tem 5 carbonos na cadeia principal. Só que a minha insaturação agora, que é o intermediário, eu não posso só colocar em, porque como é que eu vou saber aonde que está essa dupla ligação? Ela poderia estar aqui, ela poderia estar aqui, então eu tenho que indicar em qual carbono ela está. Por isso, eu coloquei o 3 em, para indicar que é no carbono 3 que está a minha dupla ligação, que está o em, a dupla ligação. E acabei com o O, que aí é o pós-fixo, né? A indicação do grupo funcional. Não é comum aparecer para nós cadeias ramificadas, né? Mas, quando aparecer, é isso. Você coloca o número do carbono. Se fosse 2 carbonos ali, né? Um na sequencinha do outro, seria um et. Então, seria 2 et pente 3 eno. É uma possibilidade também. Tá bom? Bonitinho, né? Bonitinho. Pode ser um pouquinho confuso, mas é bonitinho. Jovens, nós vamos encerrar por aqui e a gente fez um exemplo mais sofisticado. Na próxima aula, a gente vai ver as outras funções. Essa relação da nomenclatura vai ser retomada com vocês em todas elas, porque a regra do match, et, prop, boot, pente acaba se repetindo, tá bom? Para todas as funções. E vocês não, a princípio, se quiserem brincar com os exercícios, podem brincar, mas a gente não deixou como tarefa. A gente pretende fazer junto com vocês os exercícios, justamente a gente poder treinar e fazer junto, porque vai ter muita coisinha, muito detalhezinho que tem que levar em conta. Então é legal a gente poder fazer junto isso daí. Beleza? Então nós encerramos aqui com os hidrocarbonetos e depois na próxima aula a gente vai falar das outras funções, tá bom? Para não ficar só o prof falando, eu e a professora Suzana escolhemos alguns vídeos para cada função. Quando vocês abrirem o roteirinho, vocês vão ver que tem vários vídeos, não se assustem. Fala, meu Deus, é um monte de vídeo. Mas são videozinhos bem curtinhos, tá bom? 5 minutinhos, 4 minutinhos, acho que o mais longo deve ter uns 7, 8 minutinhos. Então, são videozinhos curtos, tá bom? Um para cada função orgânica. Beleza? Jovens, não deixem de assinar a chamada. Quem não assinou ainda hoje, quem não assinou, corre lá, assina, beleza? Eu não estou mais tirando foto aqui do chat, então a presença de vocês agora está atrelada a vocês assinarem a chamada, tá bom? Não esqueçam de assinar a chamada. Quem não assinou já vai lá agora, tá bom? Jovenzinhos, obrigado pela atenção de vocês. Uma ótima manhã a todos. Nos vemos logo após o intervalo, não, na última aula nós nos vemos de novo. Então, me dê um tchau bem bonito. Tchau, professor. Tchau, jovem. Tchau, professor. É, quintal. Até mais, Rafael.